Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é com grande prazer que nós estamos aqui para trazer aos irmãos o conhecimento da Palavra de Deus, o estudo da Palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. E eu quero nesta manhã, com a ajuda de Deus, meditar com os irmãos no estudo bíblico da Palavra do Senhor Deus. Desta feita, o livro em estudo é o livro de Mateus, o Evangelho do escritor sagrado, o evangelista Mateus, e é uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, a lição de número 8. O tema da nossa lição de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós queremos agradecer a Deus por sua graça e sua bondade e nos privilegiar nesta manhã com esta oportunidade. Dentro dessa proposta, para nós outros, o objetivo que nós temos aqui para expressar aos jovens é apresentar a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém. Nós vamos buscar também objetivar saber que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um ato messiânico previsto nos profetas. E também explicar como Jesus foi recebido como rei messiânico em Jerusalém. O tópico 1 da nossa lição, a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém, conforme Mateus capítulo 21, os versos de 1 a 3. Muito bem. O subitem 1, a expectativa da chegada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém é tão importante que ela é narrada pelos 4 evangelistas. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão citar este evento naquele dia abençoado. Jesus estava cumprindo ali as Escrituras, como cita o próprio evangelista João, conforme João capítulo 12, versos 14 a 15. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. A palavra que se cumpriu com a entrada de Jesus em Jerusalém diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta, conforme Zacarias, capítulo 9, verso 9. Esta profecia fora feita 5 séculos antes de se cumprir. E cumpriu-se ali naquele domingo abençoado, quando o Senhor Jesus adentrou as portas e, como um cortejo, passou pelas ruas centrais de Jerusalém. Ali o povo de Israel ele é convidado a olhar para uma promessa futura, e a alegria já deveria inundar o coração daqueles judeus, de cada judeu naquele dia. O Messias ainda não havia chegado, mas já podia haver momentos de alegria na expectativa do que iria acontecer. Paulo chama esse episódio de a plenitude dos tempos. E o Messias agora está chegando em Jerusalém. Nós vamos analisar alguns fatos, algumas características desta promessa. Bom, primeiro, ele será justo. Os reis que os judeus conheciam, eles eram perversos, eles eram maus. Já este prometido Salvador, ele vem com justiça. Nada do que ele fizer terá mancha, nódoa de injustiça ou de erro. A palavra justiça ela aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento e também pode ser traduzido por justo e reto. O que os profetas estavam tentando dizer para o seu povo é que a retidão moral era um dos atributos do Messias.
O futuro rei não seria necessário fazer apelos para que ele fosse justo. Ele seria naturalmente justo. O autor da nossa lição, o irmão Natalino das Neves, ele comenta aqui uma narrativa, no tópico 1 ainda, da mãe dos filhos de Zebedeu, lá no capítulo 20 de Mateus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus, ele vai narrar o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, no verso 20. Ela intercede pelos seus filhos a fim de que eles fossem colocados ao lado de Jesus quando ele assumisse o seu reino. Fica claro que a expectativa era de que Jesus assumisse o poder em Jerusalém. Eles tinham essa expectativa de que o Messias viria segundo a casa de Davi, mas um Messias político. Era essa a expectativa do povo. Muito bem. A segunda característica que eu quero propor aos irmãos nesta manhã é que o rei era humilde. O rei seria humilde. E humildade era inerente na pessoa de Jesus. Ele mesmo cita isso, dizendo que ele é humilde de coração. Com certeza os judeus conheciam muito bem a arrogância, a prepotência dos conquistadores que tinham invadido a Palestina naquela época. O rei que for anunciado pelo profeta Zacarias, ele não teria nenhuma semelhança com os monarcas conhecidos da época. E uma terceira característica é que o rei viria montado num jumentinho. Ele não chegaria com a arrogância de um homem de guerra, e sim com a gentileza, com a sutileza de alguém cujas conquistas têm por objetivo a pacificação dos povos e o amor para com todos os homens. Eu fico pensando aqui na imponência de Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores daquela região ali na Palestina. Ele tinha um cavalo especial. Ele era um homem de pequena estatura, e grande mesmo, era só a inteligência que ele tinha. E ele tinha um cavalo por nome Bucéfalo. Era idolatrado por ele, porque o seu corcel de guerra, aquilo que o deixava em maior estado de glória, era estar montado sobre aquele cavalo imponente, sobre aquele cavalo que o deixava poderoso. E, bem além disso, bem distante disso, vem agora o rei desejado, montado num jumentinho, num filho de uma jumenta. É uma expressão de humildade. E essa palavra, humildade, também pode significar pobre. Algumas versões da Bíblia traduzem este verso desta maneira. Ele é pobre e vem montado sobre um jumento, cria de jumenta. Por certo, o pensamento do profeta era mostrar a diferença entre a chegada de um conquistador como Alexandre, num corcel de guerra, enquanto que o prometido rei de Israel viria num pacato jumentinho, mostrando a pacificidade do cavaleiro. Olha que bênção. E chegando próximo à cidade, eu vou citar aqui Mateus capítulo 21, versos 2 e 3. Chegando próximo à cidade, ele pediu aos discípulos que fossem a uma aldeia próxima e trouxessem um jumentinho que estava amarrado próximo a uma casa. Essa foi a orientação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e registrou Mateus no capítulo 21, os versos 2 e 3. O subitem 2 do tópico 1. A entrada em Jerusalém, uma fase transitória, uma fase de transição. A história da entrada triunfal é um dos poucos incidentes da vida de Jesus, que aparece nos 4 evangelhos, como já citei aqui. A saber, Mateus, no capítulo 21, os versos de 1 a 17, também o evangelista Marcos narra essa entrada triunfal em Jerusalém, no capítulo 11,
do seu evangelho, do verso 1 até o verso 11. Também Lucas, o amado irmão Lucas, ele escreve no capítulo 19, dos versos 29 a 40, esta narrativa. E por fim, João, o evangelista, no capítulo 12 do seu evangelho, dos versos 12 a 19, está essa narrativa da entrada de Jesus de uma maneira gloriosa em Jerusalém. E ao combinar essas quatro narrativas, torna-se claro que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela foi um evento muito significativo. Não só para o povo daquela época, mas para os cristãos ao longo de toda a história. Naquele dia, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado. Um que nunca tinha sido montado antes. Os discípulos colocaram as suas vestes sobre o jumento para que o Senhor Jesus pudesse sentar sobre ele. E as multidões saíram a recebê-lo, colocando diante dele os seus mantos, folhas de palmeira, ramos de palmeiras, e as pessoas o saudaram e louvaram, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto o Senhor Jesus, montado no jumentinho, seguia rumo ao templo. O propósito de Jesus em entrar em Jerusalém, ali, naquele dia, foi tornar público o seu objetivo. Foi em tornar público a sua afirmação de que, de fato, ele era o Rei dos Reis, ele era o Messias e Rei de Israel. Em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, conforme já narrei antes, de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Jesus, ele cavalga a sua capital como um rei conquistador. E ele é aclamado pelo povo como tal, de acordo com os costumes daquela época. As ruas de Jerusalém, a famosa cidade real, estão abertas agora para ele. Imagine que cena fantástica, que cena espetacular e maravilhosa aos nossos olhos é o cortejo do Senhor Jesus passando pelas ruas principais de Jerusalém, sendo ovacionado pelo povo, aclamado pelos judeus como libertador. É interessante que Jesus, ele vai se dirigindo para o seu palácio, não um palácio real, mas para o templo. Ele sobe para o templo, um palácio espiritual. Ele recebe a adoração e o louvor das pessoas, porque só ele, Jesus, é digno. Só ele, Jesus, é merecedor de receber toda a adoração. Jesus já não mais diz aos seus discípulos para ficarem quietinhos, para ficarem em silêncios, não comunicarem, não propagarem sobre ele. Por duas vezes, o evangelista Mateus vai mostrar esta particularidade de que Jesus pede aos seus discípulos para não o publicarem. É Mateus 12 e 16 e também Mateus 16 e 20. Agora, ali no cortejo, ele prefere que gritem mesmo louvores e que o adorem abertamente. O Senhor Jesus, ele demonstra ali agora que era necessário que assim fizesse. A disseminação dos mantos que as pessoas colocavam para que Jesus passasse era um ato de homenagem para a realeza. Era comum aquilo, era o costume da época. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, verso 13, mostra uma similaridade desse costume. Mostra como é que os judeus honravam o rei desta maneira. E Jesus estava agora abertamente declarando ao povo que ele era o seu rei e o Messias por quem eles estavam esperando. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela marcaria um momento importante de transitoriedade,
a transição da sua coroação e morte, ou seja, a sua paixão e morte. O subitem 3, do tópico 1. Jesus, ele planejou a sua entrada em Jerusalém. Eu vou citar aqui o que o escritor da nossa lição, ele escreve. Ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos. Provavelmente esses 2 discípulos eram Tiago e João. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Mateus 21, verso 2. Percebe-se que Jesus já tinha tudo planejado. Diferente de alguns crentes que fazem tudo na base do improviso. A primeira impressão que temos do fato, ao ler o relato de Mateus, é que Jesus conhecia o dono dos animais. Pois ele orientou os discípulos dizendo, olha, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor, observe que aqui o Senhor está se referindo à pessoa de Jesus, precisa deles, e que logo os enviará. Mateus capítulo 21, verso 3. Mas fazia parte do costume da época o sistema de angaria, ou seja, as pessoas tinham a obrigação de ceder ou alugar animais de carga para o serviço dos soberanos. Então, Jesus já tinha planejado, já tinha tudo pronto para essa entrada triunfal na cidade de Jerusalém. E o que é interessante é a expressão que o povo bradava aos gritos, né? Bradava, fica assim meio que redundante, mas é o que eles faziam mesmo. Eles clamavam em alta voz, Hosana. Hosana é extraído do Salmo 118, o verso 25. Lá está escrito assim, ó Senhor, por favor, Hosana. A palavra Hosana quer dizer salva-nos. Mas que naqueles dias que Jesus estava entrando em Jerusalém, ela se tornou uma espécie de viva, ou Deus salve o rei, algo mais ou menos assim. E isso foi utilizado, também era utilizado em qualquer tipo de aclamação e durante a festa dos tabernáculos. O povo assim procedia. Porque dentro da festa dos tabernáculos havia o dia do Hosana. As pessoas então diziam quando Jesus passava, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. É parte do mesmo salmo, do Salmo 118, só que agora o verso 26, que também era utilizado na festa dos tabernáculos. E Mateus combina essa singularidade com a expressão messiânica filho de Davi, que também era usado para recepcionar os soldados quando retornavam vitoriosos das batalhas. Visto que para os judeus as vitórias sempre foi uma manifestação do favor do Senhor Jeová, do Senhor Deus. Por fim, a expressão Hosana nas mais altas, nos mais altos céus, conforme era expresso, significava que a maior expressão de gratidão e também que nos remete ao salmista, Salmo 148, verso 1 e Lucas 2,14, quando os anjos também aclamaram e louvaram a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus. Muito bem. O tópico 2 da nossa lição. O tópico 2. A entrada triunfal de Jesus, montado em um jumentinho, um ato messiânico, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 21, os versos 4 e 5. E o subitem 1, ele vai mostrar a entrada triunfal de Jesus e a sua comitiva.
melhor dizendo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal de Jesus, ela é algo diferente, é algo completamente novo, que vai de encontro às aspirações de uma população sobrecarregada pelos anseios de uma vida toda oprimida, esmagada pela tirania de governantes políticos e religiosos inescrupulosos daquela época que agiam somente em busca de seus próprios interesses. O povo ansiava a chegada de um libertador que fosse libertar toda a nação daquela condição de escravidão. Embora não houvesse uma escravidão declarada, mas havia uma escravidão velada, porque o povo pagava tributo, a nação de Israel pagava tributo aos dominadores daquela época. E o povo, eles viram na pessoa bendita de Jesus que ele poderia ser o Messias. E é este Messias que iria libertá-los do jugo da servidão. Mas a vinda de Jesus como Messias, que os libertaria dos seus aguilhões físicos, emocionais e espirituais, tomou uma nova perspectiva. Jesus, embora tenha se tornado a esperança deles, né, porque eles gritavam aos brados, Hosana, Hosana, a multidão estava agora ovacionando aqueles que para eles, na sua concepção, seria a pessoa responsável em livrar Israel da mão de César. O que motivou foi uns milagres anteriores e mais recentemente, naquela ocasião, a ressurreição de Lázaro. E isto fez com que a população aspirasse em Jesus todos os seus anseios, aquela sobrecarga, aquela situação enfadonha de serem oprimidos pelo império. Jesus ele não vai adentrar em Jerusalém, na Cidade Santa, como um rei ou um general triunfalista, como tantos outros já haviam feito isso na história. E tampouco Jesus entrou em Jerusalém escoltado com um exército poderoso, ostentando poder. Jesus está entrando em Jerusalém não para atender às expectativas do povo, porque naquela mesma semana eles mudariam completamente de atitude em relação a Jesus, mas para cumprir os propósitos de Deus. Jesus entra em Jerusalém para cumprir cabalmente os propósitos de Deus. E que o próprio Deus já havia por diversas vezes vaticinado pelos profetas. A entrada de Jesus ela é o cumprimento minucioso das palavras proféticas de Zacarias. Eu vou citar aqui vários versículos do capítulo 9. Porque Zacarias, embora não seja teologicamente reconhecido como o profeta messiânico, e essa atribuição é dada a Isaías, mas o profeta que mais fala do Messias, o profeta que mais vaticina, que mais menciona, né, o Senhor Jesus, a sua vida, obra e ministério, é o profeta Zacarias. E ele começa o capítulo 9 e ele vai discorrer ali como que num poema belíssimo, uma profecia que se cumpriu 5 séculos depois. E ele diz assim, exulta com todas as tuas forças, ó filha de Sião. Grita de alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso,
humilde e montado num jumentinho. Sim, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E Mateus é o único evangelista sinótico que registra que o jumentinho estava preso a uma jumenta. Os outros não fazem esta revelação, não se atém a esta informação. O fato do animal estar juntinho à sua mãe demonstra que ele ainda não tinha sido desmamado e que nem nunca tinha sido montado, conforme Zacarias profetizou no verso 10 do capítulo 9 que nós lemos. O subitem 2, a humildade do Messias. Eis aqui alguma das características do Messias. A sua justiça seria implantada pela força, melhor dizendo, a sua justiça não seria implantada pela força de um exército e de guerras, mas pela simplicidade, pela humildade, sobretudo. E Jesus cumpre as expectativas messiânicas de Zacarias. E eu quero também deixar aqui registrado algumas outras mensagens proféticas que corroboram para esta profecia. Conforme escreveu os escritores sagrados, Isaías capítulo 9, os versos 6 e 7, o capítulo 35, versos 5 e 6, o capítulo 40 de Isaías, verso 11, o capítulo 42 de Isaías, o verso de número 1 a 4, Isaías 60, os versos de 1 a 3, Isaías 61, também os versos de 1 a 3. Pois não veio para implantar um reino temporal, mas um reino espiritual e eterno. Jesus veio com esta missão, com esta proposta. O comentário bíblico pentecostal, ele afirma que o jumentinho é um transporte de paz e não de guerra. Montado naquele jumentinho, Jesus manifesta o seu amor para com os pecadores. Pois ao final daquela semana, ele estaria morrendo na cruz para a salvação daqueles que estavam clamando que ele era o rei desejado de Israel. Ele receberia sobre si a sentença de morte do tribunal divino e levaria sobre si os pecados de toda a humanidade. É chocante a visão que nós temos hoje daquele fato na mesma semana. Impressionante. Uma multidão que o ovaciona, que o entroniza no trono real de Jerusalém, agora o dispõe do trono e o crucificam numa cruz. É impressionante. Bom, o subitem 3 do tópico 2, a recepção de Jesus é vista como uma ameaça. Melhor dizendo, os discípulos obedecem às recomendações do Mestre. Eu estou confundido aqui com o tópico 3. Os dois discípulos, eles recebem a orientação do Senhor Jesus e obedecem rigorosamente para ir lá buscar o jumentinho. Como já disse antes, possivelmente foram Tiago e João, porque eram os discípulos mais chegados, eram aqueles que estavam sempre dispostos a fazer a vontade do Mestre. E a obediência que eles prestaram foi exemplar. Eles não ficaram reclamando e muito menos ficaram interrogando o Senhor Jesus como haviam de explicar ao proprietário dos animais aquela apropriação porque o mestre precisava. Mas como o Senhor Jesus já lhes havia orientado, assim fizeram e assim nós vimos que o Senhor devolveu depois os bichinhos. Muito bem. O tópico 3, Jesus é recebido como o rei messiânico.
Mateus capítulo 21, os versos de 8 a 11. O subitem 1 da nossa lição traz a entrada triunfal de Jesus e a sua comitiva. Para os discípulos, naquele momento, eles poderiam até pensar: será este, de fato, o Messias Salvador que haveria de vir salvar a nação israelita do jugo e da opressão romana? Era uma dúvida. Para os seus discípulos, poderia também representar, afinal, o cumprimento das profecias que eles esperavam. O Messias entrando triunfante em Jerusalém para exercer o seu domínio e confirmar o seu ministério messiânico. Naquela comitiva, haviam pessoas de diversas naturezas. Poderiam pensar qual era a proposta de Jesus. Será esse mesmo o rei que esperamos ou esperemos outros? Já haviam passado os outros tantos que se julgavam ser o Messias? Não seria Jesus só mais um entre tantos que se arrogavam ser o Messias? É o que vai dizer o subitem 2 do nosso tópico. Jesus ele é aclamado como rei messiânico. Como já disse antes, a expressão Hosana quer dizer salva-nos. Ela agora é de fato uma referência propícia para aquele evento que estava acontecendo em Jerusalém. Porque havia esse objetivo de libertar, de salvar Israel da opressão. A entrada de Jesus na cidade, como ele bem sabia, tinha um propósito. O propósito de trazer salvação aos homens através da sua morte. Entretanto, não era a salvação que eles buscavam. Não uma salvação do domínio romano, nem tampouco do peso religioso dos fariseus. Não era uma salvação política, econômica, ou mesmo no âmbito relacional. Cristo veio para resgatar o homem do pecado, da morte, da condenação eterna e, em última instância, da ira divina. Não era bem o tipo de libertação que eles almejavam. Eram egoístas. Além disso, o apóstolo João ele deixa bem claro para nós o fator motivador do coração desses homens. Veja o que, o que João nos diz sobre o coração desses homens nesse capítulo. Apenas alguns versos mais abaixo. João, capítulo 12, estou me referindo. João 12, os versos 17 e 18. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Olha o verso agora. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. João deixa claro que eles não criam verdadeiramente em Cristo como o Messias prometido. Não criam que ele havia sido enviado pelo Senhor como o rei de Israel tão aguardado. O seu clamor por Hosana tinha um foco completamente diferente do que Jesus apresentou sobre si mesmo. Eles estavam interessados no que poderiam obter de lucro, de vantagem, ao receber Jesus. Portanto, como já disse, os seus clamores eram egoístas no seu intento. Essa é a proposta que nós encontramos dentro da leitura bíblica, dentro de um estudo mais sistemático. Muito bem. O subitem 3 do tópico da nossa lição 3. A recepção de Jesus é vista como uma ameaça pelos líderes religiosos de Israel. Para os fariseus, essa entrada reforçava que Jesus era um impostor. Alguém perigoso, alguém que deveria ser morto. O fascínio que ele trazia sobre a multidão parecia querer lhes roubar o domínio. E isto era uma afronta para os fariseus. Eu vou citar mais uma vez aqui o evangelista João, no capítulo 12.
lá no verso 19. Porque lá João mostra a reação dos fariseus. Está escrito assim: disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais. Eis que toda a gente vai após ele. Em seus desejos, procuravam um meio de matar tanto Jesus quanto a Lázaro, uma vez que, por sua ressurreição, estavam levando alguns a buscarem a Cristo. E a Bíblia diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João capítulo 12, os versos 10 e 11. E essa entrada triunfal, essa demonstração pública, acabava de acirrar os ânimos e fortalecer o intento maligno dos fariseus de matar a Cristo. Numa tentativa de reconquistar o poder e orgulhosamente provar que estavam certos sobre o Messias. Os fariseus na época eram os doutores da lei. Eram aqueles que detinham o conhecimento e se arrogavam por isso. Uma multidão recepciona com alegria e adoração ao Senhor Jesus. Mas, em contrapartida, os seus corações estavam voltados para eles mesmos e não para a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E nós vemos que a história ficou registrada nos evangelhos, esta aclamação no domingo, também conhecido como o Domingo de Ramos. O Senhor Jesus é ovacionado e recebido pelo povo como o Rei de Israel. 5 dias depois, ele é crucificado, ele é julgado e condenado e morto pelo povo. E que conclusão nós chegamos a isso? A conclusão é que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um contraste. E esses contrastes têm uma aplicação pessoal para os crentes. É a história de um rei que veio como um servo humilde em um jumentinho e não em um cavalo empinado, e também não em vestes reais, mas em roupas de pobres e humildes. Jesus Cristo não veio para conquistar pela força como fez os reis terrenos, mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pelo seu próprio sacrifício em favor do seu povo. O seu reino não é um reino de exércitos, não é um reino de esplendor, mas de humildade e de servidão. Ele não conquista nações, mas conquista corações e mentes. A sua mensagem é de paz com Deus, não de paz temporal. E se o Senhor Jesus já fez uma entrada triunfal no seu coração, que Ele possa reinar lá então com muita paz e com muito amor. Como seus seguidores, como seguidores de Jesus, nós devemos exibir essas mesmas qualidades, para que o mundo possa ver que o verdadeiro rei, ele reina em nós. Ele triunfou sobre nós e é o Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.